Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. André Rezec, Cláudio Honor, Dorivaldo, Existo, João Alberto Naré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia, Sebastião Rodrigues Oliveira. Solicito ao vereador Lilico que assuma a segunda secretaria e o Mandioquinha passa para a primeira. Justifica, você vai dar uma explicação. Solicito ao vereador Mandioquinha que proceda... desculpa. Tá. Havendo número legal, invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declara abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouça a execução do hino nacional. Otávio. Não, aí não. Já chegou o outro. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do edital de convocação.
Edital número 533, sessão extraordinária. Luiz Carlos Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, do Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, considero que a Câmara Municipal encontra-se em recesso legislativo, conforme determinam a Lei Orgânica do Município de Barretos e do regime interno da Casa. Considerando que o ex-chefe do Executivo, através do ofício número 1103/2006, solicitou-se a convocação deste Legislativo para a realização de sessão extraordinária, objetivando a apreciação da matéria de interesse do município e da caráter de urgência. Considerando que, na sessão extraordinária, foi deliberado e aprovado o pedido da vista do vereador Dr. Otávio Alves Garcia para melhor análise e, posteriormente, já agendada outra sessão para apreciação apenas desta matéria. Faz saber-se que, de conformidade com o inciso 1 do artigo 39 da Carta Municipal, do inciso do artigo 119 do regime interno, ficam os senhores vereadores convocados para a sessão extraordinária realizar-se no dia 27 de dezembro, quarta-feira, às 15 horas, para apreciação das seguintes matérias. Discussão única. Projeto de lei número 118/2006, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel em doação em pagamento da extinção de crédito tributário. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. Registra-se e cumpre-se afixando-se no local público de costume e distribuindo-se cópias aos senhores vereadores. Dado o passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 26 de dezembro de 2006, eu, Sebastião Rodrigues de Oliveira, digitei o presente edital, observei e assinei. Presidente Luiz Carlos Anastácio, registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Barretos, em a data súbrica. Ata da 10ª sessão extraordinária. Vereador João Minarete, solicitar a dispensa da leitura da ata. Eu esqueci, desculpa. Muito obrigado. É regimental, os que concordam permaneçam como estão. Tudo bem. Os que concordam com o pedido da dispensa da leitura da ata é regimental, desculpa, vendo Joquinha. Está em votação a ata da sessão anterior. Os que concordam permaneçam como estão da sessão extraordinária. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da última sessão nossa, da data de ontem. Obrigado, vereador. Projeto de lei 0118/2006, prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal receber imóveis em doação em pagamento para extinção de crédito tributário. Com vista ao vereador Dr. Otávio Alves Garcia, que não apresentou parecer por escrito, mas irá manifestar verbalmente. Dr. Otávio Alves Garcia. Pela regular tramitação. Está em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos da imprensa escrita e falada, munícipe que nos honra com as suas presenças. Senhor presidente, eu não pretendia fazer uso da palavra, mas tendo visto o meu pedido de vista ontem, ensejando a nova sessão de hoje, eu não poderia deixar de primeiro agradecer a Vossa Excelência a gentileza e o cavalheirismo pelo qual houve o trato da matéria em designar para hoje essa sessão, haja vista as consequências que poderiam advir. Eu procurei saber alguma coisa do projeto que estava me causando dúvidas, porque o projeto visa única e exclusivamente a dação em pagamento de imóveis fornecidos pela Caixa Econômica Federal ao município no sentido de redimir débitos oriundos de IPTU.
Lembro-me muito bem que nos idos de 2000, 2002, na época das campanhas eleitorais, bem como 2004, o Barretos II foi assediado com múltiplos candidatos a vereador e que eram useiros e vezeiros em dirigir-se até aquele conjunto habitacional e apregoando no sentido de que a solução seria dada ao conjunto. Essa solução nunca veio, muito pelo contrário, alguns moradores do Barretos II procuraram por advogado e entraram com ações próprias da Justiça Federal em Ribeirão Preto, haja vista que a Caixa Econômica Federal, por ser uma autarquia federal, goza de privilégio quanto ao foro de discussões dos seus débitos e dos contratos a elas inerentes. Outros prometeram casas quitadas, prometeram, em síntese, promessas é o que nunca faltaram lá no Barretos II. Eu digo por mim, graças a Deus, me furtei esse tipo de promessas, que não é do meu feitio. Respeito os demais que assim também o fizeram. E o Barretos II continua ficando como a celeuma de todo o bairro habitacional em Barretos. Eu tenho conhecimento de que aqueles munícipes que foram até a Caixa Econômica Federal no sentido de negociarem seus débitos, mesmo com as casas adquiridas que foram em leilão público e arrematadas pela própria Caixa, bem como pela firma Engelre, não se fazia negociação de forma alguma, inclusive pessoas que lá residiam, sendo preteridas porque QIs indicados por alguém, iam até a Caixa, meu caro Cláudio, e lograram êxito em comprar imóveis de pessoas que lá residiam, e a Caixa, através dos seus representantes, era bem clara no sentido de dizer e afirmar para cada um daqueles que participavam das transações: você está comprando um imóvel, existe pessoas dentro, invasor ou não invasor, a responsabilidade é toda exclusivamente sua. A Caixa excluía da própria responsabilidade aquilo que era ali inerente com relação às ocupações, porque o imóvel era da sua propriedade, e jogava a responsabilidade para terceiros que adquiriam. Inclusive, desses terceiros adquirentes, a responsabilidade do IPTU, que em campanhas eleitorais foi dito aqui nessa casa, para que se pagasse os IPTUs sob pena de não terem forma de quitação, porque a primeira quitação que saiu daquele conjunto foi em média de R$510. E muitos pagaram os IPTUs, insuflados que foram por vereadores que aqui até então se ocupavam aqui nessa casa. De tal forma que depois, para fazer a quitação, não tinha o numerário e para ser otorgada a escritura, muito menos. E a celeuma da Caixa continuou sobrevivendo e vem até hoje. Eu concordo, em parte, com manifestações que houve do vereador Kiko e do vereador André, de que realmente a Caixa, com essa dação em pagamento, ela está tirando responsabilidade que pesa no próprio ombro e transferindo ao município. Mas o que me preocupava era saber a responsabilidade com relação à transação legal disso. O projeto de lei simplesmente diz que alguém tem que ser proprietário da coisa, o imóvel tem que ser precedido de avaliações por imobiliárias, bem como avaliações também da prefeitura, e o projeto, quanto ao aspecto da legalidade, e aí, para a gente ter qualquer isenção, foi requerido por esse vereador a remessa à Procuradoria da Casa, que exarou o parecer dizendo que não existia qualquer irregularidade no presente projeto, de tal forma que assegurada estava a tramitação normal do mesmo. O problema é o que eu queria saber dos valores, se estavam corretos, se realmente estavam, porque no projeto eu vi valores até 2004 que gozavam da anistia e vi também valores de 2005 e 2006, que eu pensei que poderiam estar com anistia, e aí daria um problema muito sério, porque estaria alguém levando vantagem e aplicando 171 na cabeça da prefeitura e nós teríamos responsabilidade. Mas os valores lançados de 2005 e 2006 são realmente os valores devidos e valores que a própria Caixa procedeu ao levantamento de imóveis que realmente existe o débito. Se existe o débito, existe o bem, a dação em pagamento para extinção desse tributo, com inclusive eventual diferença de crédito para a prefeitura de 50 e poucos mil que será remido, é uma transação normal, como só vai acontecer em qualquer transação com o poder público. E aí eu ouvi aqui a discussão do vereador Kiko e do André com relação à posse e o problema de quem lá mora. Eu quero dizer, se tem alguém aqui do Barretos II, que eu vou votar favorável ao projeto, sem sequer me preocupar com quem é que está lá residindo. Quem reside nesse imóvel
Eu tenho certeza que são pessoas que estiveram na Caixa para negociar esses imóveis, respectivamente, e não obtiveram êxito. São pessoas que gerente ou aquele agente imobiliário de lá, como um corretor que existe naquele Barretos 2, transacionando casa, enganando pessoas, pegando sinal de pagamento, que isso é caso de polícia. Eu sei que existe isso lá, eu frequento o Barretos 2. A situação desses moradores das 21 casas, eu quero deixar bem claro que a mim não diz respeito, porque eu não vou discutir posse. Todos eles, o que vai ocorrer no presente projeto é que a Caixa Federal, que poderíamos dizer, mas a Caixa pode pagar. Eu ouvi uma conversa de que o gerente saiu daqui, que se não tivesse a sessão hoje, a Caixa iria pagar o débito e, de forma alguma, iria questionar isso. Pois bem, se a Caixa vai pagar, então ela que pague todos os débitos que existem além desse, porque existem múltiplos e múltiplos débitos cujos imóveis foram transacionados com munícipes barretenses e que talvez tenham, inclusive, a responsabilidade de pagar tributo que não lhes pertencia, mas que era da Caixa. Mas vai discutir isso lá, para ver se compra a casa. Não compra, senhor presidente, porque problema é um em cima do outro, até sair de lá o cidadão com um fardo de tributo, e sem contar que esses imóveis aqui, a sorte e a tranquilidade de que existem munícipes que residem nesse imóvel, porque se não tivesse, estariam sujeitos a depedração, débito de luz, débito de água e uma série de outros encargos. Aqui, os que está se transigindo e transacionando é com relação simplesmente ao valor de PTU. O problema de posse, que não diz respeito a nós, vereadores, e, não obstante, o entendimento do vereador Kiko e do André, e de Vossa Excelência também, o do social com relação às pessoas que lá residem, a situação é efêmera porque é uma posse a título precário e a qualquer hora, como está ocorrendo em mais de 100 ações de emissão de posse já ajuizadas, que foram dadas liminar e pessoas estão aí com mandato na mão para ser cumpridos e não sabem para onde vão. Aí eu pergunto, que social é esse proclamado por eleições de PT, socialista, meu caro Existo? E que respeita o ponto de vista de todos, com Bolsa Família, Bolsa Escola, vão matar a fome de todo mundo, até aí tudo bem, porque eu acho que a fome passada por alguém é um negócio muito sério e não vamos discutir o contexto de tudo. Mas que social é esse que vale para aquele que compra e aquele que tem que deixar o imóvel? Vale menos do que aqueles 21 que lá estão, que estão na mesma situação de base. Se o prefeito receber esse imóvel, ele entender e avocar a responsabilidade dele entrar com a ação de emissão de posse, tenho certeza que, da mesma forma que está sendo dada a liminar aos demais particulares e terceiros, também ao município será concedida a liminar. Só que aí tem uma coisa que eu quero dizer aos senhores, o que é a politicagem e a safadeza. Quando o cidadão não paga 2, 3 meses de água, que corta água, a imprensa opositora fica lá, coitadinho, cortou a água do fulano, do cicano e do belcano. Quando corta a luz da casa do Silano e do Brecano, ele dá um jeito, vai lá, parcela na força de luz e ninguém se fala nada. Por quê? Porque tem a malfadada política disso. Quando se faz o despejo de alguém, e eu disse isso ao prefeito Manuel hoje, que eu fui lá para conversar com ele, porque eu queria saber de valores, se estava correto isso aqui. Se faz o despejo de alguém, ou emissão na posse de alguém hoje, lá, ninguém vem aqui na Câmara para dizer onde eu vou pôr meu filho, meus trem, meus cacos, sabe lá o que for, e ninguém se preocupa. Mas se a prefeitura fizer uma ação de emissão de posse com esses 21 daqui e forem removidos na sua posse, tenha certeza que vai estar lá a imprensa escrita, falada, tumultuada, propagada e futriqueira, para dizer que o prefeito é isso, é mal, não pensa no bem-estar social, não pensa em nada. Por quê? Porque a malfadada política, que eu chamo de politicagem, e a isso não convence. Que é uma situação preocupante? É. Das 21 pessoas que lá residem, é super preocupante. Mas o que me deixa tranquilo é que eu ouvi da boca do seu prefeito de que ele pretende fazer um projeto de habitação a fundo perdido, uma série de coisas, e vai mandar o projeto para a Câmara, e disse a ele que se algum desses moradores, e foi requerido por alguém ontem para requerer a relação de quem mora no imóvel ou não, isso pode até tirar xerox e a própria Câmara constatar, que se vier algum projeto de doação de imóvel desse aqui para alguém, eu quero que fique registrado e constando que eu voto contra. Porque eu não vou ser conivente da forma que fizeram aqui em Barretos, num passado não muito remoto, que desapropriaram 20 alqueires aqui pertinho da Moreira, para doar para uma usina, que não deu certo o acerto de conta dessa usina ficar em Barretos, e que hoje está plantado lá 20 alqueires de cana e alguém usufruindo, que ainda vou descobrir quem é, senhor presidente. Que alguém está lá arrendando cana,
E esse imóvel foi doado para determinado fim, e os senhores vereadores tomaram uma ação popular que foi julgada procedente, porque eu tirar uma desapropriação de um bem de um terceiro para doar de graça para alguém, porque sabe lá o interesse que eu tenho nessa doação, é totalmente diferente. Foi julgada procedente e veio um projeto de lei para cá, nesta gestão, para ver se tinha possibilidade de uma composição com a proprietária que aqui estava, e o advogado não concordou com a sucumbência, que os senhores vereadores envolvidos naquele processo terão que suportar de uma coisa que votaram sem qualquer intenção e sem qualquer benefício numa doação, visando um social de geração de mais de 1.000 empregos. Essa é a política de Barretos, que amanhã nós vamos ver Colina progredindo melhor que nós, porque já ouvi também aqui nessa tribuna de que uma facção puxa para lá, outra puxa para cá e ficamos no mesmo lugar. Isso é o que é o Barretos, a Chão Pretana Terra, que Nelson Abdala Priguave, que morreu, tudo isso, e que nós vivemos aqui, e bem. Vivemos bem, sabe lá como, mas vivemos bem. Agora, está complicando um pouco da violência, que tem uns molequinhos aí assaltando os outros com faca, com revólver imitando, com um brinquedo de imitação de revólver, mas está tirando o sossego de muita gente, que é fruto de um social que nós não cuidamos. Nós vamos deixar do cuidado social quando o cidadão estiver preso, aí nós vamos lá, vamos tirar ele da cadeia para progredir a pena dele, do aberto para o fechado, do fechado para o semiaberto, aí vamos preocupar com esse cidadão, quando ao lado dele vai ter 20, 30, que nunca teve nada na vida de passagem, e eu vou optar por quem? Realmente, para não ser falso, em quem não teve passagem nenhuma, porque aquele que teve eu não quero nem que entre na minha casa. Esse é o que eu vou alijar para a sociedade. E ele vai me roubar, que é um processo, um vício normal. E aí é o social que nós tanto apregoamos, que tanto queremos, e que aí nesse social aí eu fico tranquilo quando se foi pedido visto, adiamento de votação de bombeiro, da taxa que queria ponderar a população. Achei justo e correto, porque vai sobrecarregar muito do que já existe de sobrecarga. Hoje eu digo aos senhores que do social efêmero ainda de 21 famílias, que ainda permanecendo nesse imóvel, da mesma forma que há 4 anos, 5 anos, 6 anos, eu não sei quantos anos, essas famílias residem nesse imóvel, porque a Caixa não teve condições de entrar com ação de emissão de posse ou reintegração de posse, tal como quisessem, porque eu sabia, e andando por lá, de que isso acontecesse, senhor presidente, iriam quebrar aquele conjunto. Desde a época de Nelson Abdala vivo, ele dizia, falava no programa dele, a tal pedra no sapato, vai quebrar aquilo, porque aquele conjunto é um dos piores conjuntos feitos nessa cidade. Olha lá se não for no estado de São Paulo. Daqui a uns anos, quem não procedeu reparos naquelas casas, vai ter, inclusive, consequências sérias, porque as lajotas usadas naquela fabricação, você não prega nenhum prego mais para ficção, um quadro do marido ou da mulher na sua ausência. E a hora que começar a esfarelar, é um problema muito sério, porque se andar naquele Barretos 2, meu caro, isso, não existe uma casa que quem adentrou não tenha feito alguma coisa. E o duro não é isso. Lá não há o que se falar em benfeitorias naqueles imóveis. Porque a pessoa que adentrou ali, que assinou um contrato, ele é sabedor de que tudo aquilo que fizesse no imóvel incorporaria-se ao próprio imóvel. E benfeitorias, existem vários tipos de benfeitorias, que são as úteis, necessárias, voluntárias, e tem agora, contempla, se não me falha a memória, com o Código Civil novo. Benfeitoria é aquilo que é feito para preservar a necessidade do imóvel, que é diferente daquele coitado que entrou no embrião de 34 metros lá, e que reside uma família, e que lá todo mundo reclama que é isso, que é aquilo, e que não reclama de um predinho de 33 metros, que mora a mesma família, que sobe escada e que desce. São coisas diferentes, mas que o desespero é o mesmo. E a essas benfeitorias feitas, que é troca de janela, porque o que se entregou lá não foi janela, foi uma coisa qualquer que para sair ou para se entrar era coisa mais simples, e que porta nada prestou, e depois de um ano todo mundo foi obrigado a trocar tudo. E isso são benfeitorias que não dá retenção na posse do imóvel, mesmo porque aqueles que lá estão não estão com a posse a justo título, senhor presidente. Estão com posse precária ou clandestina, porque ou invadiu, ou comprou de um terceiro, que comprou de um terceiro, e o problema existe. E o problema com essa dação em pagamento da prefeitura irá subsistir da mesma forma. A consequência desse problema será a retirada desse pessoal,
Que aí sim, esses 21, tal como que vieram aqui ontem, que talvez alguém que se faça presente aqui do Barretos 2, irão conclamar que política que é essa que estão tirando de uma casa de um social, quando ficaram 5, 6 anos, e é bom que se diga isso, a bem da verdade, pagando água e luz, para se manter, para não ficar no escuro e não ficar sem água. E não se preocupar com o pagamento de IPTU, porque não tinha responsabilidade. Porque quando indagado a respeito de IPTU, e eu dizia lá no Barretos 2, a casa é sua, está em dia? Não, não está. Você vai pagar IPTU para quê? A casa não é sua. Você tem simples mera posse a título precário, que a qualquer tempo pode você ter que deixar esse imóvel. E aí nós vamos nos preocupar com o social de 21 pessoas. Como preocupamos aqui, nós pagamos água muito mais, porque existe uma isenção de 10 mil metros cúbicos de água para Barretos inteiro, e que nós pagamos, isso não é de graça não, porque a água tem um preço, um custo, e nós pagamos porque os nossos irmãos não têm condição de pagar 10 metros, nós pagamos para ele, para dar isenção. Esse social nós fazemos a nossa parte, e aqueles mais de Barretos que tenham condições de pagar. Isso é a verdade correta, nua e crua. Porque nenhum barretense vai querer uma água de graça, porque ele vai morrer de vergonha do amigo dele, dizer, eu tenho água de graça porque eu não tenho dinheiro para pagar água, quando a dignidade do ser humano, ele pagaria água, luz, telefone, tudo que tivesse, para não precisar de favor nenhum, porque nascemos todos iguais. A dignidade humana é igual de todos. Tem uns que tiveram sorte na vida melhor, de subir os degraus da vida mais rápido, ou não, mas sabe lá a que custo e de que forma. Preocupamos, e louvo a preocupação do vereador Paçoca, do vereador André, do vereador Kiko, com relação ao social das pessoas. Mas eu não quero falcatrua na entrega das chaves. E se vai ter uma criação de um fundo para efeito da prefeitura bancar outros imóveis com verba federal, estadual, louvo essa atitude de um prefeito que faça isso de forma transparente. Não é como um casinho do Habitar Brasil, não, senhor prefeito, senhor presidente. Que se custava 10 mil, que se custou 20, superestimou, eu só não peguei no papel o recibo de um pedreiro que assinava recibo de 2 mil, na realidade recebia 1.000, numa casinha lá do Santo Cecília, que Vossa Excelência conhece. São coisas que não teve como provar a respeito das coisas. E é o povo que paga. Ainda bem que é dinheiro nosso revertendo para nós, mas podia ser muito mais. Não tem. E aí empurra com a barriga, e vai empurrando. E o povo vai morando, se paga IPTU ou não paga. Até hoje seria uma questão para se ver, esses conjuntos, essas casinhas, bem como esses mutirões, o IPTU desse povo, como é que paga? Se não tem título, não tem nada, mas é cobrado. Como é que se executa? Como é que se inscreve numa dívida? Tudo isso teria que resolver. E aí vem problema de mutirão, aí vem o social. Aí vem o social, porque quem lá mora, a renda é pequena. Sem contar os postergados, que eu sei, pessoas que fizeram as suas casinhas nos seus mutirões e na hora de pegar a tua chave foi preterida, porque o QI falou mais alto. Então eu digo aos senhores, eu vou votar favorável ao projeto, senhor presidente, porque o aspecto da legalidade está correto. Da moralidade, pode ter certeza que eu vou cobrar. Se vier algum projeto aqui doando alguma casa para alguém que resida no imóvel, por isso, por aquilo, não é correto. Mas se realmente, com esse fundo que for feito de habitação, dá a oportunidade de outras casas mais do Barretos 2, avocar o problema para a prefeitura, é um problema que eu acho injusto, mas ao mesmo tempo eu acho que é correto. Porque até agora, Estado nada fez, União nada fez, vai sobrar para quem? Nós. E vamos ter que resolver. Quando eu digo nós, eu digo legislativo e eu digo executivo. Porque no social, não se faz um despejo de uma família para se jogar em lado nenhum, sob pena do dono do imóvel não receber aluguel, e deixar quem lá mora, na pretexto do social, sem pagar aluguel, mas usando o imóvel que o dono também pode e necessita daquele numerário para suas satisfações, para as suas obrigações, e é obrigado, meu caro existe, no social, deixar o cidadão morando, porque não tem onde jogar na rua. E não se existe jogar pessoas na rua. Na rua se joga animal irracional, com muito cuidado, porque a proteção vem violenta. A proteção dos animais é violenta. A proteção da boca daqueles que acham que animal é alguma coisa também é violenta. E eu abro um parênteses aqui para dizer aos senhores que, com relação à dona Rita Lee, meu caro Kiko, já foi ajuizada uma ação contra essa cantora, no sentido de resguardar a integridade não só daqueles que difamaram a pessoa daqui de Barretense, porque fez com que Barretos se tornasse um curral e que só tinha idiota. Mas fez para responder e resguardar
a população e a comunidade barretense, e ela vai ter que vir aqui em Barretos responder. E vai ter que ser feito de tal forma, porque ninguém pode vilipendiar sobre aquilo que nós amamos e que é uma honra para a gente. Então já existe essa ação. Por quê? O nosso social, porque eu não quero tornar-me um substrato de pó qualquer.